programa Caminho de Sucesso recebe com muita honra e muita satisfação no dia de hoje o deputado estadual Enio Verri, a qual muito nos honra com a sua presença. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Que isso, Mazak, é um prazer estar aqui e trocando informações e relembrando os bons tempos também, né? Agora eu gostaria que o senhor então discorresse sobre a sua trajetória de vida, até o senhor chegar à condição hoje deputado estadual, mas já tendo transitado por muitos outros cargos. Olha, na verdade, Mazak, eu venho de uma família muito pobre. Eu nasci aqui em Maringá há 50 anos e sempre vim num bairro chamado Morangueirinha. Aqui perto do Parque de Exposições. E eu cresci ali e, na verdade, eu vivi ali até o ano 2000. Né? Mais de 30 anos, 40 anos da minha vida vivendo ali. Estudei ali meu primeiro grau, trabalhava na mercearia do meu pai. Meu pai tinha uma venda, né? Uma mercearia. E eu fiquei até os 18 anos. Após os 18 anos, já na universidade, é que eu comecei a trabalhar em empresas, eu trabalhava numa construtora e comecei a participar também da Igreja Católica, das chamadas pastorais populares, na época pastoral da juventude, pastoral universitária. Ótimo. E aí foi um trabalho concomitante, fazendo meu curso, trabalhando em empresas e sempre militando. Correto. Aos 23 anos, já me formando na universidade quase, eu me filiei ao PT. Então, eu sempre fui apaixonado pelo PT, no momento que as pessoas não gostavam muito do partido, né? E eu fiquei militando como dirigente do partido aqui em Maringá, e sempre, já formado, fazia minha especialização e sempre dirigindo empresas. Eu fiquei durante 10 anos, toda a década de 90, como diretor de uma grande rede de supermercados aqui de Maringá, diretor geral, e aí já professor da universidade. Ótimo. Em 2001 é que minha vida tomou outro rumo, que o prefeito José Cláudio, já falecido, ele assumiu a prefeitura e eu saí da vida privada como executivo de empresa e me tornei o secretário municipal de Fazenda do município de Maringá. E você sabe que, felizmente, graças a essa experiência bem sucedida, eu acabei, na eleição do presidente Lula, me tornando o chefe de gabinete do ministro do Planejamento no primeiro mandato do presidente Lula, depois acabei me tornando secretário de Estado do Planejamento aí do último governo Requião, e isso, sem dúvida nenhuma, me deu assim, um peso muito grande que me levou depois a ser deputado estadual. Mas eu tenho a felicidade de dizer para você hoje que eu consegui aprender muito da vida privada e principalmente nos últimos 11 anos na vida pública. Uma soma muito agradável, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Excelente, o senhor tem realmente uma brilhante trajetória e agora eu gostaria que o senhor, como um homem público, destacasse suas principais participações, suas realizações como protagonista, né? Seja já como deputado, seja como secretário de Planejamento, secretário do ministro, né, Paulo Bernardo, né? Isso. Secretário de Planejamento do Requião, a respeito de liberação de verbas, a respeito de projetos de lei como deputado, enfim, as principais intervenções que o senhor destacaria. Vou ser muito rápido, mas me parece assim que vou me prender assim às grandes realizações estruturantes, vamos chamar assim, que resolveram problemas. A organização das finanças do município de Maringá, depois do grande saque feito por Jairo Janotto e sua quadrilha, foi para mim uma questão assim, me deixou doente, tive até câncer de pele devido ao estresse, mas uma grande realização. Nós conseguimos equilibrar foi um saneamento, né? O saneamento financeiro de Maringá foi um trabalho que eu tive a honra de coordenar junto com uma boa equipe, lógico, sozinho a gente não faz nada, mas foi uma grande experiência. Depois, já como chefe de gabinete do ministro Paulo Bernardo, eu tenho dois caminhos que eu julgo importante. O primeiro caminho é o caminho de conseguir redução dos impostos e incentivar as cooperativas de crédito financeiro, as chamadas Sicredi, Cicobi, Cressol. Isso a gente conseguiu reduzir muito no governo Lula, graças ao bom contato que eu tinha com o pessoal do Cicobi, aqui de Maringá, na relação que tivemos também com o ministro Paulo Bernardo, e ajudamos muito o desenvolvimento. E somando esse período de planejamento do governo federal e planejamento do governo estadual, nós conseguimos liberar muitos recursos para a região. Hoje, esses bairros mais de periferia de Maringá que estão fazendo asfalto agora, ou estão terminando recentemente, foi graças à atuação que nós tivemos. Se você pegar a ampliação do hospital universitário que está terminando, foi um recurso que nós conquistamos. A ampliação do hospital municipal também foi um recurso que nós conquistamos. Temos também vários projetos dentro da UEM, a ampliação dos blocos da UEM, mais recursos para a UEM, esses projetos de consultoria, ajuda, principalmente para o setor têxtil, que é um setor que é muito forte em Maringá,
parcerias com o governo federal. Então nós temos um rol de conquistas no campo dos investimentos diretos na forma de obras, como na forma de políticas públicas que geraram muitos empregos e desenvolvimento. Então eu diria a você que o maior prazer de estar na vida pública é isso, de você poder ajudar milhares de pessoas com pequenos movimentos que você consegue incentivar o financiamento e o desenvolvimento de uma grande região. Os partidos políticos em geral, eles possuem vários princípios, elegem uma visão de conjunto, talvez também escolhem missões que eles entendem que devem se cumprir, né? Sim. Agora, há às vezes muita polêmica sobre cada partido, a população às vezes confunde e diz partido político é tudo saco de meia farinha, né? E diz que, né? E às vezes há uma crítica geral, às vezes a políticos, né? O PT é um partido que tem muitos princípios, inclusive, vamos dizer assim, bem definidos certos, né, tipo de comportamento, vamos falar, né? Temos sim. Eu gostaria que o senhor destacasse, então, na sua visão, o senhor que é um militante do PT, como o senhor já declarou, e a gente sabe que o senhor é um dos grandes líderes, né, desse partido, o que o senhor poderia se apontar como diferenciais do PT em relação a outros partidos, sem aqui estar criticando nenhum dos outros partidos, mas o que destacaria? Olha, eu destaco o seguinte, mas é que, na verdade, o PT tem 32 anos, eu estou no PT há 28. Certo. A nossa história é uma história clara, direta, que o papel do partido é lutar pelos mais pobres. Certo. Durante 23 anos, a gente sempre foi contra as políticas econômicas que eram aplicadas no Brasil, que a gente dizia que era política econômica que deixava os ricos cada vez mais ricos, com os pobres cada vez mais pobres. Felizmente, com a eleição do presidente Lula em 2003, tudo aquilo que o PT defendeu foi aplicado. Certo. E o resultado é que a renda da classe mais pobre cresceu, 50 milhões de pessoas saíram da miséria nesse período, o poder aquisitivo da população é outro, o maior problema que nós temos hoje é excesso de carro nas ruas, não é isso? É o alto consumo, uma coisa que é inusitada, o desemprego não existe mais no Brasil. Então eu diria a você que a marca do PT que difere dos outros, eu vou até vou defender meu peixe, claro, né? O PT não é diferente, é que os outros partidos são iguais demais. Né? Na verdade, o PT tem como a inversão da prioridade dos outros partidos. Nós somos o inverso. Para nós, a prioridade de existir o Estado é estar a serviço dos mais pobres. O rico, ele não precisa de escola pública, de transporte público, ele não precisa de saúde pública. Ele tem dinheiro. Agora, a ampla maioria da população empobrecida nesses 500 anos precisa de um Estado forte, que intervém na economia e faça a mudança. Então, a nossa diferença é essa. Uma opção radical pelos mais pobres e a construção não do Estado mínimo, como os outros partidos defendem, mas um Estado ampliado que intervenha na economia e faça a mudança. E construa uma coisa que é a marca do nosso partido, a procura da justiça social e da igualdade. Realmente você falou uma coisa interessante, que houve uma mobilidade social muito grande, né? Porque a gente nota que sempre havia aquela classificação em categorias, né? Sim. E a migração era um tão difícil, né? E a gente notou que e também o poder aquisitivo das classes, né? Tipo classe D, classe C, ou muitas classes que não podiam aspirar a ter acesso, né, a certos bens. Pelo menos nesses últimos governos realmente houve uma migração entre as classes e uma possibilidade de aquisição de muitos bens, né? Gigantesca. Se você pegar, Yamazaki, o que está acontecendo com o Brasil, você vê de 190 milhões de habitantes, 50 milhões deixarem da extrema miséria. Claro, não é o paraíso, também não vamos ficar vendendo aqui um sonho, né? A vida é dura, as dificuldades são grandes, mas as pessoas hoje têm o que comer. Né? Antes nós tínhamos aqui no Brasil 190 milhões de habitantes. Hoje nós temos 190 milhões de consumidores e cidadãos. É por isso que, segundo dados recentes, o Brasil é o país que mais atrai a indústria automobilística, mais do que a China. Então, por que isso? Porque graças a um trabalho do PT, daquilo que nós acreditamos, que nós investimos no poder aquisitivo dos mais pobres e, em especial, no mercado nacional, que é o mercado nacional que faz a diferença. Deputado, agora vamos conversar um pouco sobre a questão da representação eleitoral, da reforma política, questão das eleições, questão de eleição no sistema distrital, sistema híbrido ou puro, enfim, e o financiamento de campanha.
essa é uma questão que toca profundamente, há muito tempo se discute, inclusive agora, né, está sendo discutido lá, né, em Brasília também. Qual a posição, seja do PT ou seja do senhor pessoalmente, como é que o senhor enxerga essa questão? Olha, Mazak, essa pergunta é muito boa e está muito ligada à sua pergunta anterior. Porque a população hoje está muito brava com os políticos. E aqui entre nós, ela tem razão. A categoria dos políticos não fez nada para melhorar o conceito dela. Isso eu concordo com você plenamente. E a eleição é um bom momento para que a população questione os seus políticos. Não é justo um político para se eleger gastar milhões e milhões. Né? Porque esse político que gasta milhões e milhões, ele vai fazer o quê? Quando assumir o seu mandato, a serviço de quem que ele vai estar? De quem financiar. Por isso, uma política justa, eu defendo isso, o PT também defende, é o financiamento público de campanha. Por quê? Porque se todos receberem exatamente o mesmo valor, claro, haverá um outro problema, mas você perceberá quando um gastar muito mais do que o outro. Então, à medida que você tem o financiamento público, você tem mais justiça. Então, nós defendemos o financiamento público, pela igualdade, o voto em lista, porque o partido político é mais importante do que a pessoa, o partido político, então, tem que ser a grande força, e, principalmente, a limitação de mandatos. O PT já aprovou, vereador, deputado estadual e federal só pode ter, no máximo, 3 mandatos. E o senador pode se reeleger só uma vez. E o executivo, lógico, é uma reeleição. Por quê? Porque você dá chance a que outras pessoas cresçam e, finalmente, que acabe o político profissional. O político tem que ser um homem que dê um tempo seu para a política, mas depois volte à sua profissão. Realmente, se a pessoa com 2 ou 3 mandatos não realizou nada, por que ficar 10 mandatos, né? Exatamente. Mas o curral eleitoral tem prevalecido muito no Brasil, né? Sem dúvida. E outra coisa que eu concordo plenamente com você, política não é profissão. Né? Você é um profissional hoje do direito tributário, você pode dedicar uma parte da sua vida para ajudar a população. E depois acabou o mandato, volte para a tua profissão. Não há dúvida. Como a minha como professor. Agora, viver como profissional da política é o curral eleitoral, não é justo. Nós temos aí deputados aí com 8, 10 legislatura, né? Exatamente. E, na verdade, se ele sair de lá, não sabe fazer mais nada, né? Um profissional da política. Bom, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seguinte. As eleições municipais estão batendo na porta, né? Aqui em Maringá, naturalmente, que já começou a aquecer as turbinas, né? Dessa discussão. O senhor sempre é um potencial candidato, sobretudo pelo que o senhor representa da história do PT. E eu sei que o senhor é um pré-candidato, né? Eu diria o seguinte, o senhor sendo indicado pelo partido e assumindo, daria para dar um destaque em umas 3 ou 4 principais plataformas, alicerce, o que seria interessante que Maringá está precisando? Dá sim. De maneira muito rápida, você tem que trabalhar primeiro com 2 pontos que são fundamentais em Maringá. Saúde e segurança. Saúde e segurança. Na verdade, não daria para diferenciar um do outro, Yamazaki, porque por trás desses dois está uma coisa chamada droga, o crack. E, na verdade, o crack tem que ser combatida com vários setores. Não adianta colocar milhares de carros da polícia aqui que não vai resolver. Então, as várias políticas públicas para atender nessas 2 áreas. Isso é uma questão. E a outra, que eu vou chamar mais estruturante, que é como desenvolver esse alto capital intelectual que nós temos da UEM, das nossas faculdades privadas, desenvolvendo indústrias que demandem alta mão de obra qualificada, muita renda e gere muito desenvolvimento. Eu diria a você, de maneira rapidíssima, que saúde e segurança, uma plataforma ampla dos vários setores da política pública e a infraestrutura onde exija uma forte agregação de valor juntos, podem fazer uma grande diferença na nossa cidade hoje. Deputado, a conversa está muito agradável, a entrevista brilhante. Obrigado. Entretanto, o relógio é o nosso patrão. Então, para encerrar, eu gostaria que o homem público, ele, o VR, falasse de forma bem sintética, mas quais os pilares de sustentação que fizeram o senhor se tornar um homem público dos mais respeitados aqui no Paraná, no Brasil e, é claro, que aqui em Maringá também. Obrigado pelas palavras, mas na verdade, antes de tudo, muita fé. Porque a fé em Deus leva você ao compromisso com os mais pobres e com aqueles que precisam do seu conhecimento. A segunda questão fundamental, muito trabalho. Muito trabalho, quem não acredita nisso, acho que o político não trabalha, mas muito trabalho. E terceiro, sempre estar ampliando o seu grupo com mais gente junto com você. São 3 pilares que eu acho fundamental. Um trabalho coletivo, você se dedicar muito e ter uma crença forte em Deus para com isso aumentar o seu compromisso com as pessoas mais pobres. O programa Caminho de Sucesso teve a satisfação de receber no dia de hoje
o deputado estadual Enio Verri, um dos homens públicos dos mais brilhantes aqui do estado do Paraná, e a qual nós agradecemos sua presença. Nós gostaríamos de deixar aqui o nosso programa sempre à sua disposição, toda vez que tiver necessidade de trazer qualquer notícia interessante. Muito obrigado pela sua presença e agradeço e passo a palavra para a sua despedida final. Obrigado de novo, Mazag, pela oportunidade. É um prazer estar falando com você, com toda a comunidade que está nos assistindo. Agradecer essa oportunidade de trocarmos ideias tão boas. É um prazer ouvir sua opinião também. Isso é muito importante para a gente aprender mais. E eu me coloco à disposição. Sempre for necessário, me convide, que será um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Nós que agradecemos e até uma próxima.